pessoal, é um prazer revê-los. Pessoal, para quem não conhece, sou Elvin Borges, aqui da igreja. A gente vai recomeçar as atividades seguras este sábado. No finalzinho do encontro eu vou apresentar para vocês nosso calendário do semestre, as propostas de temas, pontos nas reuniões. E a gente queria começar esse ano, o tema que a gente está debatendo hoje era para a gente debater no final do ano passado, né? Mas acabou que o calendário de dezembro sempre é mais apertado, aí não deu. Mas a nossa proposta é refletir sobre a felicidade, o lugar da felicidade na vida cristã. Como a gente ouve falar, principalmente depois de John Piper, o hedonismo cristão, né? O lugar da felicidade em Deus, o lugar da felicidade na vida cristã. Nós convidamos para fazer essa mesa de abertura, ou esse momento de abertura, né? Uma palestra no começo do momento de abertura, o irmão Davi Medeiros, ele é lá da Igreja Cristã Evangélica, ele é psicólogo e psicoterapeuta. Então ele vai fazer uma abordagem teológica e também fazer uma relação com a sua área de conhecimento. Irmão, se quiser vir, pode vir. O Samuel, é só pedir para você colocar o microfone aqui e apela para a gravação. Bom dia! Quem acordou aí já? Bora ficar em pé um pouquinho. Olha, já começo assim, tá? Todos se conhecem, sim ou não? Olha para trás, aí para o lado. Como é que você sabe que você vai conhecer alguém, né? Se você não estiver olhando, né? Essa questão da máscara, desse momento, ele impede muito a gente nessa questão da sociabilidade, né? Dessa questão assim. Mas a gente vai estar falando sobre felicidade, sobre alegria. Eu queria que você levantasse os seus braços para cima um pouco, um sábado de manhã, muito ruim de acordar cedo. Já tomaram café, já? Parece que vai ter um intervalo, né? Depois, é isso? E é muito bom, então. Ok, pode sentar, então, gente. É uma pena que a gente está num momento tão difícil, assim, né? Do social, e a gente fica muito limitado, mas que bom que a gente pode estar aqui. Então, assim, é um prazer estar com vocês e trazer um tema que é um tema, assim, muito novo, né? Na vida cristã, que é o tema da felicidade, da alegria, eu não vou falar mais, mas assim, como é que eu posso ter alguma coisa para escrever aqui, né? Vamos ver se... Eu não sei se vai dar, porque eu queria a ajuda aqui dos universitários. Queria que tu fizesse uma bola assim, escrevesse hedonismo. Quando vocês ouvem a palavra hedonismo, o que vem na cabeça de vocês? Ou que chamou a atenção para vocês virem hoje aqui? Olha, com máscara dá para falar, gente. O que vem? Qual é a palavra que vem? Oi? Felicidade. Tu vai ter que escrever, não tem como. Tu faz um risquinho assim para o lado, fora do coisa e coloca felicidade. Outro. Prazer. Felicidade, prazer. Que mais? Alegria. Olha, não falam muito rápido, senão eles não conseguem acompanhar vocês aqui. Outro. Prazer, felicidade e alegria. Que mais? Satisfação. Muito bem. Que mais? Contentamento. Vem de contente, né? Contentamento. Olha, não falem palavras muito difíceis, senão... Por favor. Inglês, pode inglês também, irmão? Você pode escrever em inglês também, né? Mais alguma? Vamos lá. Hedonismo. Tem a ver com o que, Joyce? Luxúria. Olha aí, já veio a coisa luxúria, irmão. Acho que é com X, né? Luxúria. Muito bem. O que mais?
Olha, se você não disser, eu vou lá com o microfone. O que mais? Olha aí. Prazer, alegria, felicidade, luxúria, o que mais? Só. Satisfação já tá? Não. Satisfação, o que mais? Paixão, pode ser paixão? Paixão. O que mais? Alguma coisa que tenha a ver assim, que você lembra. Por exemplo, luxúria é interessante, não está totalmente relacionado com a questão assim, mas algum link assim. Comer, pode ser hedonismo, comer? Vamos lá, comer. Sexo pode ser hedonismo? Luxúria tem a ver com isso? Foi isso que você pensou? O que mais que pode ser hedonismo? Imediatismo? Imediatismo, impulsividade, né? Me ajudem aí. Pronto, acho que já está bom, né? Tá bom? Dá uma olhadinha então aí. Vamos dizer todas as palavras juntos? Vamos lá. Contentamento, felicidade, prazer, alegria, satisfação, paixão, imediatismo, comida ou comer e luxúria. Ok, então quando a gente pensa na questão do hedonismo tem a ver com uma linha, né, filosófica, uma ideia grega que tem a ver com a questão, a ideia de que a vida, ela reside em dois grandes aspectos, um que é a dor e o outro que é o prazer. E claro que o hedonismo ele opta pelo prazer. Então, nunca aconteceu na sua vida, em algum momento da sua vida, que você imaginou que seria muito legal se tudo fosse prazer na vida? Nunca passou isso pela sua cabeça? Né? Aquela coisa, ou na área sexual, ou na área da comida, ou da bebida, ou da festa, ou de que, principalmente na adolescência, essa área mais imediata, imediatismo, né? Essa impulsividade, não pensar muito a médio e longo prazo na vida, mas pensar no aqui e agora, no hoje. Então essa ideia assim do hedonismo, e é uma coisa muito forte hoje em dia, não sei se vocês concordam comigo, a literatura vem mostrando, as pessoas elas estão optando muito pelo imediatismo, pelo aqui e agora. Carpe diem, né? Eles vamos viver o dia de hoje, ainda mais agora na pandemia, que a gente está estudando aí, o pessoal da psicologia no mundo todo, que as pessoas elas estão assim muito sem aquela coisa do longo prazo. A gente não sabe nem se a gente está vivo amanhã, então vamos aproveitar, né? Até Paulo fala isso, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Lembra desse texto aí? Então, vamos comer, vamos beber, vamos fazer tudo isso, que só tem isso mesmo, então vamos aproveitar tudo isso. Então essa é a ideia do hedonismo, vamos aproveitar tudo isso, porque não tem o depois. Então a gente está vivendo bem no meio dessa ideia de que eu não sei o que vai acontecer. Isso é muito perigoso para o nosso psiquismo, porque nós precisamos de projetos de vida, nós precisamos organizar a nossa vida, a gente precisa pensar em coisas a médio e longo prazo, sim ou não? Não é? E aí a vida não é só o hoje, a vida não é só o amanhã. A gente tem, quantos tem projetos de vida aqui? Quantos tem projetos para esse ano de 2021?
Eu quero casar. Casar é bom, gente, é muito bom. Casamento, família, é uma bênção. Eu quero viajar. Quantos querem viajar? Quantos querem viajar? Eu planejo viajar, né? Aí eu quero terminar um curso. Tem alguém aqui que quer terminar um curso? Eu comecei, preciso terminar. Precisa, viu, irmão? A gente começa, a gente termina. Então, isso ajuda muito a gente. Então, o que mais? Eu preciso desses projetos. Isso ajuda a gente a nortear a nossa vida? Sim ou não? Ajuda. E as pessoas estão vivendo sem esse projeto, sem foco. As pessoas estão vivendo sem foco. E assim, é muito perigoso o que a gente está fazendo, que a gente está vivendo hoje. Mas vamos voltar para o hedonismo cristão agora. Então, sabe que o hedonismo cristão não tem nada a ver com isso, assim, ou sim, ou não sei, assim, algumas coisas. Quem está chegando agora, a gente está falando sobre hedonismo, e aí o povo aqui começou a pensar sobre essas palavras aí, tá bom? Eu acho que chegou um clip shark ali melhor. Eu acho que vai diminuir o seu problema na coluna, né? Isso. Vamos então passar agora para colocar de novo hedonismo, só que hedonismo cristão agora. Dá para colocar agora, eu acho. E aí, vamos pensar o que seria um hedonismo cristão. Quem não participou ainda há pouco pode participar. Então, é o mesmo processo de explosão de ideias, onde a gente vai colocar dentro dessa bola aí hedonismo cristão, e aí a gente vai pensar o que seria um hedonismo cristão. Me ajudem aí. Vamos construir uma ideia. Eles são rápidos, né? Tu continua me ajudando ainda? Olha só, que legal. Precisamos de homens assim, dispostos. Você tem na sua igreja muitos homens dispostos, ou são mais as mulheres? O que vocês acham? Ou tem mais homem disposto? Ou mais as mulheres? Poxa, você faz de novo a bola. O que é um hedonismo cristão? Me ajudem aí. A gente pode repetir alegria? Podemos repetir alegria? Então, alegria continua. O que mais? O que mais? Satisfação continua? Sim. Como? Contentamento. O que mais? Começa a falar sobre a sua experiência de hedonismo cristão. Você que já conhece um pouco esse conceito. O que mais? Um dever, você que estava falando em outra língua. Como é que a gente traduz isso, um dever? Um dever, tu diz assim, é um imperativo? Tá, ser, então imperativo. O que mais? Fé. Muito bem. Outro, vamos lá, gente. Amor. Amor, sim, ele vai colocar todo o fruto do Espírito. O que mais? Esperança. Isso tem a ver também com o hedonismo cristão, sim, o amor também. O que mais? Perseverança, sim. Quando você pensa nessa busca do prazer, tem prazer aí? Prazer. O que mais? Os que chegaram lá atrás, vocês três lá, ajudem a gente lá. Hedonismo cristão. Paz, muito bem, é verdade. Ok, tá bom, né? Vamos repetir as palavras então, juntos aqui, começando com prazer? Vamos lá. Prazer, paz, alegria, satisfação, contentamento,
É um imperativo, amor, esperança e perseverança. Muito bem. Gente, então olha só, não é a mesma ideia, porque na verdade, inclusive foi colocado lá no cartaz, o hedonismo cristão tem a ver com a alegria em Deus, né? Então essa é a mesma coisa. É um termo que foi trazido por John Piper. Não existe esse termo hedonismo na Bíblia, então não é um termo bíblico, como não existe a palavra trindade na Bíblia. Vocês sabiam disso? Que não existe a palavra trindade. Então, o termo também hedonismo não existe. Então, ele vai buscar lá em Filipenses, se você trouxe a sua Bíblia. Filipenses, o livro todo de Filipenses é maravilhoso, mas ele vai falar principalmente sobre um aspecto. Você sabe que John Piper ele fez doutorado, e a tese de doutorado dele é em cima disso, da questão do hedonismo cristão, né? E um teólogo muito considerado, e ele faz uma inferência mesmo em cima da questão, principalmente de Filipenses capítulo 1, versículo 21, né? Mas o livro todo de Filipenses, que foi a primeira igreja da Europa a ser plantada pelo apóstolo Paulo, e é uma igreja muito voluntária. Por que isso é trabalhado em Filipenses? Porque é uma igreja voluntária. A gente poderia acrescentar voluntariedade em hedonismo? O que vocês acham? Uma pessoa não liberal, como no outro hedonismo, mas uma pessoa voluntária, uma pessoa... Liberalidade, pode colocar liberalidade em hedonismo? Então, é uma pessoa que está disponível, disponibilidade, né? Então, a igreja em Filipos era muito disponível. Você conhece pessoas disponíveis assim? Pessoas que estão dispostas a ajudar, elas são voluntárias, né? Quantos se acham voluntários aqui? Quantos se acham voluntários? 0, 1, 2, 3, 4. Então, assim, o hedonismo tem a ver com isso, tem a ver com essa disponibilidade. Bora colocar motivação também? Bora colocar aí. A gente está construindo uma ideia, tá bom? Então, até a gente sair daqui, está todo riscado esse papel, né? Então tem a ver com motivação. Existem pessoas que são muito motivadas. Então a igreja em Filipos era uma igreja... Obrigado, se eu pudesse só tirar para mim assim, que aí vou ter dificuldade. Então a igreja de Filipos era voluntária, ela ajudava financeiramente, ela estava disponível, ela era uma igreja alegre, uma pessoa... Então só no livro de Filipenses existem 17 vezes a palavra alegria. Então, assim, não existe nenhum outro livro esse tema tão forte como no livro de Filipenses. Então, a gente sabe que quando repete muito uma palavra é porque o texto está querendo ressaltar aquilo, né? Então, obrigado. Quando Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 8 sobre a questão do ministério do Espírito Santo, ele vai falar mais ou menos em torno de 20 vezes a palavra Espírito Santo no capítulo 8 de Romanos. Então ele está querendo ressaltar a importância. Então é a mesma coisa que acontece aí com relação à questão da alegria. Ele está falando no livro todo. E a gente vai perceber isso, que a alegria, né? A alegria, ela é o tema do livro de Filipenses. É o que ele mais ressalta, é a questão da alegria. E aí eu fico pensando se não é uma coisa muito importante para os dias que a gente vive, a questão da alegria, né? Se é uma
algo periférico na vida cristã ou se é algo o cerne da vida cristã. Para John Piper, a alegria, o hedonismo cristão, ou a alegria em Deus, é o cerne da vida cristã, não é periférico, entendeu? Então isso é muito importante a gente entender quando a gente pensa sobre o hedonismo cristão. Ele é o cerne, não há uma possibilidade de um cristão não viver esse estilo de vida, entendeu? Então, daí é muito importante a gente entender esse processo, que é um processo do hedonismo. Então, não sei se você trouxe a sua Bíblia, se não, você pode sentar do lado de um crente aí, né? Ou usar a sua Bíblia online, né? Então o hedonismo cristão, para John Piper, é o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Eu vou repetir. Essa é a tese de John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, né? Então aí a palavra satisfação, entrou aí a palavra satisfação? Tá, entrou. Então a ideia da satisfação, né? E aí eu quero sempre estar fazendo um link com o que eu percebo, né, nas pessoas. Talvez a minha amostra sejam de pessoas insatisfeitas, pessoas mais tristes, que vão procurar terapia, ou com algum conflito, ou com alguma psicopatologia. Tem alguém aqui da área da psicologia? Não? Ai, legal, podia sentar aqui na frente para me ajudar, né? Então, talvez essa seja a minha amostra, mas de uma forma geral eu percebo as pessoas muito tensas. A gente poderia colocar, pode me ajudar a colocar lá, relaxamento, no hedonismo cristão. Coitado dele. Você conhece pessoas tensas? Quando você vai sentar nesta cadeira branca, você senta tenso. Você está sentado tenso aí? Tenso, né? Engraçado algumas pessoas se arrumarem quando eu falo assim, né? Você tem problema assim na coluna, assim, você fica com um torcicolo, você se acha uma pessoa tensa? Não responda, porque qualquer mexida assim de cabeça eu percebo, né? Então, essa tensão, essa ansiedade que a gente vive. Se eu perguntar assim, quantas pessoas são ansiosas aqui? Olha, Deus está vendo, o Espírito Santo habita em você, né? Ansiosas, né? E os outros não são ansiosos. Poxa, e se eu disser que todo mundo é ansioso? Agora num grau maior, num grau menor. Sim ou não? Pois é. Então, e aí, agora se eu disser assim, existe alguém que está aqui insatisfeito, que vive insatisfeito? Por exemplo, eu ouço muito isso das pessoas. Eu queria estar morando, vou chutar aqui, na Alemanha. Gente, se eu morasse lá, eu seria a pessoa mais feliz da vida. Vocês já encontraram pessoas assim? Que querem estar morando num outro país, eles querem estar... Puxa, se eu ganhasse o meu primeiro milhão, já ouviram essas coisas assim, né? Agora os jovens estão com essa ideia, né, de fazer aplicações, essas coisas. Eu quero dizer que tem muita gente se dando mal, tá? Eu não sou coach, gente, eu não sou coach. Não tenho nada contra, mas também eu não sou. Então eu não vou dizer para você, vá, faça, vamos lá. Não, né? Porque tem muita gente se dando mal, pacientes meus mesmo, assim, que estavam bem, de repente, com um bom emprego, de repente aplicaram demais e estão na pindaíba. Então, muito cuidado, então, com o seu primeiro milhão, né? Então, se eu fosse rico, eu seria uma pessoa satisfeita? Né? Eu tenho ouvido muitos jovens, assim, às vezes fazendo já esses processos, assim,
O que você gostaria? Eu gostaria de ser rico. Tá? Aí os anos se passaram, a gente não conseguia enxergar essa coisa assim, né? E assim, a insatisfação continua e tal. Então, John Piper diz que Deus ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, hedonismo cristão tem a ver com satisfação em Deus. Em Deus, né? Então, é uma proposta para cristãos, para rever talvez a sua vida, o seu cristianismo, né? Alguém que já teve um novo nascimento, alguém que já foi regenerado e que talvez tenha entendido um pouco equivocado alguma coisa sobre levar a sua cruz e seguir, aquela questão da abnegação que a John Piper vai falar. Muito interessante, por exemplo, o Shed. Quantos já leram alguma coisa do Shed? Quantos já leram? Tem até uma Bíblia, né? Eu tive o prazer de ouvi-lo algumas vezes pessoalmente e gosto muito dele. Ele já partiu para a glória e a pessoa que a maior referência dele nos últimos anos era John Piper, porque quem conheceu ele sabia que ele era uma pessoa muito, muito querida, mas era uma pessoa muito séria, era uma pessoa muito, muito, né? E aí, com a ajuda da ideia do hedonismo cristão, ele teve que rever algumas questões. E assim, ele já morreu com 90 e poucos anos, teólogo e tal, mas assim, ele entendeu, ele até escreve um pouco no livro do John Piper. E aí é muito interessante isso, essa questão de entender que a gente pode viver uma vida cristã de uma maneira satisfatória, de uma maneira feliz, alegre, apesar de estarmos num conflito, numa luta. Estamos, como cristãos, numa luta entre o espírito e a carne, estamos nessa luta contra o pecado, mas apesar disso, das nossas falhas, das nossas dificuldades, nós podemos sim viver uma vida de satisfação, de poder respirar fundo. Eu diria, como o capítulo 4 de Hebreus, se você ainda não leu, leia. Ele vai falar sobre o descanso em Deus. Quando você consegue descobrir esse princípio, você consegue então mudar a tua perspectiva da vida cristã em meio à luta. Então, a ideia aqui é a glorificação. Qual é o motivo da nossa vida? Qual é o maior sentido da vida do ser humano? Me ajudem aí, gente, nós estamos entendendo um conceito. Qual é o maior motivo? Para que nós estamos neste mundo? Isso! Você encontra isso na Bíblia? Não? Não? Não tem um texto da Bíblia que diz que nós nascemos para o quê? Isso. Então, essa ideia de que nós, é isso que ele está falando aqui, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Eu quero, como cristão, glorificar a Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero servir. Esses dias alguém me perguntou, para que a gente vive? Então as pessoas na terapia, elas perguntam muito isso, sentido, isso está muito forte hoje em dia. Que sentido? Para que eu estou aqui nesse mundo? Né? E isso vai piorar muito. A gente está vivendo hoje o que os filósofos estão chamando de esgotamento existencial. Então, as pessoas estão esgotadas, né? Elas estão buscando, por que eu estou aqui nesse mundo? O que é que eu estou fazendo? Mesmo dentro das igrejas, você acredita nisso? Tem muitas pessoas que estão lá e o que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem isso tudo? Né? Alguém já se fez essa pergunta? 1, 2,
né? 3, 4. O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido? E isso daí a gente precisa voltar para a palavra. A Bíblia é importante? Vocês acham que a Bíblia é importante na vida do cristão? Tem algumas pessoas ultimamente têm dito que não, né? Que não é tão relevante, que é toda essa questão aí, essa discussão. Mas a base do John Piper sobre o hedonismo cristão, ela vai estar lá em Filipenses 1 e o versículo 21. Né? Eu queria estar sugerindo para vocês que vocês lessem Filipenses todo o livro, toda a carta, mas não também só a carta, mas lá em Atos, onde se faz referência a como que aconteceu a plantação da igreja e tal. Mas quando ele está se referindo à vida Cristo, todo esse texto de 12 a 26, o apóstolo Paulo ele está falando sobre esse relacionamento dele com Cristo. Isso ele faz em muitos lugares, mas aqui, na verdade, Paulo aqui em Filipenses, ele usa a poesia, ele usa toda esse encanto da vida cristã. Por exemplo, no capítulo 2, e quando ele vai falar sobre a humildade, a grandeza de Cristo, ele na verdade ele usa um cântico, que é do capítulo 5 até o versículo 5 até o 11. Ele usa em termos de poéticos. Então, só para você ver como é o espírito do livro de Filipenses, ele é um livro encantador. Então, nesse versículo de 12 a 26, ele vai estar falando sobre esse relacionamento com Cristo. E aí a gente não vai ler todo esse texto, né? Mas ele vai estar falando, por exemplo, 24, meu grande desejo. A gente poderia colocar desejo aqui também nessa. Vocês acham que cabe aqui no hedonismo desejo? Sim ou não? Vamos colocar lá, querido. Então, o desejo, meu grande desejo, a minha esperança, você colocou esperança, são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, vamos colocar coragem também em contraponto ao medo, que o medo é uma das coisas que mais dificulta a questão do hedonismo cristão. Então, a coragem também. Tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo, né? E o 21, quem pode ler o 21 aí? Vamos dizer todos juntos, já que é um versículo bem conhecido? Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na minha está aqui, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro, né? Então essa é a base do tema de hedonismo cristão de John Piper. Ele vai falar. John Piper ele também é influenciado pelas ideias de C.S. Lewis. Vocês conhecem C.S. Lewis? Sim, né? E ele é influenciado porque C.S. Lewis diz que o problema não é o desejo pelo pecado, quando nós caímos em pecado. O problema é que nós desejamos pouco. Não sei se vocês vão entender isso, mas ele diz que nós desejamos pouco. E aí nós olhamos de uma forma imediata para a recompensa. Existe uma zona no nosso cérebro chamada de zona de recompensa. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Essa zona de recompensa, ela nos vicia
aquilo lá. O que pode ser aquilo? Pode ser um chocolate? Esses dias alguém usou essa expressão comigo, eu sou chocólatra. Existe, doutora, esse negócio de chocólatra? Existe? Existem pessoas que são viciadas em chocolate. Vocês conhecem pessoas assim? Quem conhece alguém aí? Quem conhece? Né? Então, aquela substância, ela é absorvida. O cérebro não sabe o que é um chocolate. Sabe o que é um chocolate assim? Não. Nós aqui, como sujeitos, nós damos nomes. Mas tem uma substânciazinha lá, que eu não sei o nome, que o cérebro quer. E ele quer outra vez. E ele quer outra vez. Como se fosse um vício. Não é? E nós precisamos daquilo. Nós precisamos psicologicamente. Existe uma coisa chamada de dependência psicológica. Né? Por exemplo, o cigarro, ele tem uma dependência psicológica e uma dependência orgânica. Né? E aí eu não posso dizer qual é o mais forte aí na história. Eu poderia dizer que era psicológica, puxando brasa para a minha sardinha. Mas assim, essa é a zona de recompensa, né? É a zona de recompensa. Então, a C.S. Lewis diz que a gente deseja pouco. Você acha que você deseja pouco? Quantos se acham um ser desejante? Levante o braço. Um ser desejante. Você se acha um ser desejante? Você deseja coisas? Sim? Porque isso também é a base do hedonismo, mesmo cristão. Você precisa desejar. Tem desejo aí, não tem? Tem. Então, qual é o grau de desejo que você tem? Você deseja o quê? Aí na sua mente, você não precisa dizer. Mas aí você deseja o quê? Né? Então, C.S. Lewis diz que a gente deseja coisas pequenas, coisas imediatas. E o problema está nisso. Quando a gente pensa no hedonismo cristão, a gente começa a pensar no desejo por Deus, pelas coisas de Deus, pelas coisas eternas, pelas coisas que transcendem todas essas coisas. É isso que o John Piper está falando. Ele está falando de um desejo transcendental, não de um desejo imediato, né? Que é o que a nossa sociedade vive, está mergulhada no hedonismo, né? Humano, carnal. Alguém pode achar lá Salmo 16, 11. Depois dessa leitura, a gente pode fazer um intervalo, Joyce? O que tu acha? Pode? Tá. A gente vai fazer um intervalo, depois a gente retoma com o nosso tema, tá bom? Quem pode achar lá Salmo 16, 11? Pode levantar e ler, por favor. Vamos lá, seres desejantes, vamos lá, isso! Há delícias perpetuamente. É essa ideia de que na presença de Deus existe alegria. Sim ou não? Existe alegria? Então, é essa a ideia do hedonismo cristão que eu queria que vocês começassem a pensar. É essa alegria em Deus, essa alegria nas coisas de Deus, nas coisas eternas. E quando a gente vai voltar para Filipenses capítulo 1, versículo 21, 22, tá bom? Para a gente pensar essa base do hedonismo cristão em John Piper. E depois a gente vai fazer, olha o que a gente vai fazer depois desse retorno. No retorno, a gente vai fazer uma relação com alguns desafios quando a gente pensa sobre hedonismo cristão. A gente vai falar, e a depressão? E uma personalidade fria afetivamente, e os conflitos intrapsíquicos. A gente vai tentar, então, fazer um contraponto, tá bom? Agora, com a ideia de John Piper, de C.S. Lewis,
com o que a gente vive hoje e com os nossos desafios, ok? Vamos lá então.